Já se perguntaram o que Pet Townshend The Who acha da versão do Heart para Stairway to Heaven? E será que Axl Rose está mesmo melhorando? Como disse Tracy Guns. E você sabe qual é a maquiagem do Kiss mais demorada para fazer? Segundo o próprio Gene Simmons. Se ficou curioso, fica com a gente e vamos descobrir juntos as respostas para essas perguntas. Bora pro vídeo. A galera que tá ansiosa para saber o line-up do Knowfest Brasil 2024 vai ter que esperar mais um pouquinho. A organização do festival soltou um comunicado nas redes sociais falando sobre a programação das atrações. Eles tinham prometido anunciar tudo até o fim de junho, mas acabou não rolando. O festival, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, começou a vender os ingressos em fevereiro, mas, até agora, a única banda confirmada é o Slipknot, que, aliás, é o criador do evento e vai fechar os 2 dias de festival. No início de junho, a organização tentou acalmar os ânimos de quem já comprou ingresso ou tá esperando para decidir se vai ou não com base nas bandas. Eles disseram que até o fim de junho o line-up seria revelado, só que até agora nada. Porém, agora temos uma data definitiva, 5 de julho, próxima sexta-feira, vai ser o dia em que finalmente vão soltar todas as atrações. Sobre o festival em si, além do Slipknot, que vai tocar nos 2 dias, a banda está trazendo uma novidade interessante. Eles vão apresentar 2 shows diferentes e no dia 19 de outubro, vai ser um setlistless comemorando os 25 anos de carreira da banda, e no dia 20 de outubro, eles vão tocar o primeiro álbum deles, lançado em 1999, na íntegra, e com Eloy Casagrande na bateria, o que deixa a coisa ainda mais interessante. Além dos shows, o festival vai contar com o Knowfest Museum, uma exposição dedicada ao Slipknot. Vai ter um monte de itens de coleção, como figurinos, instrumentos e memorabilia, tudo em um ambiente interativo com músicas e vídeos da banda. Quem ainda não comprou ingresso, eles estão à venda no site Eventim com taxa e também na bilheteria do Allianz Parque sem taxa. Então, se liga e garante o seu porque esse festival promete ser histórico. Quando o Van Halen estourou, o Legion Roth já era um nome de peso no mundo da guitarra. No mesmo ano em que os irmãos Ed e Alex Van Halen lançaram seu álbum de estreia, Roth estava saindo dos Scorpions. E aí começaram as comparações entre os Guitar Heroes da época. O guitarrista alemão, apesar de reconhecer o talento do Van Halen, nunca curtiu o som dos caras. No podcast The Jeremy White Show, ele comentou que o sucesso de Ed Van Halen coincidiu com um momento em que ele estava meio afastado do rock. Por isso, ele nunca deu muita bola para o som da banda. Roth explicou que, naquela época, ele tinha deixado de lado toda a coisa do rock, não ouvia nada e, apesar de ter ouvido falar de Ed Van Halen e reconhecer que o tapping do guitarrista era impressionante, nunca parou para ouvir os álbuns do Van Halen porque não era o estilo de música que o atraía. Mesmo reconhecendo a habilidade de Ed e sabendo que o início dos Scorpions influenciou o Van Halen, Roth tinha uma percepção diferente do som dos americanos. Para ele, a banda era feliz demais e isso não combinava com o tipo de música que ele apreciava. Ele via o som do Van Halen como um entretenimento feliz, algo com grandes guitarras, mas que não o interessava porque faltavam outros elementos que ele valorizava na música. Ele também sabia que o Van Halen tocava várias músicas dos Scorpions antes de se tornarem famosos e que isso se refletia nos licks de guitarra de Ed. Agora, falando um pouco mais sobre o Legion Roth, ele foi um dos pioneiros do que a gente conhece hoje como metal neoclássico, misturando rock pesado com teoria da música clássica. Ele teve uma influência enorme nas bandas e músicos dos anos 80, especialmente na Europa. Nos anos 70, ele criou a banda Download, que se juntou a Klaus Meine e Rudolf Schenker, formando os Scorpions. Ele deixou o grupo no início dos anos 80 e formou o Electric Sun, que lançou 3 álbuns dedicados a Jimi Hendrix, Anwar Sadat, presidente egípcio assassinado e Martin Luther King Jr. Roth também desenvolveu a Sky Guitar, um instrumento personalizado, e deu palestras musicais e filosóficas com a Sky Academy. Além de algumas reuniões breves com os Scorpions, ele seguiu carreira solo e tocou com bandas como Smashing Pumpkins e no G3, ao lado de Joe Satriani e Michael Schenker. Em uma carreira que já passa de meio século, Glenn Hughes teve a chance de tocar com guitarristas incríveis como Rit Blackmore, Tony Iommi, Gary Moore e Joe Satriani. Por isso, quando ele fala sobre os melhores guitarristas, a gente tem que prestar atenção. Recentemente, em uma entrevista ao canal Guitar Interactive Magazine, ele foi questionado sobre quem seria o melhor guitarrista de blues rock da atualidade. A escolha pode surpreender alguns, porque ele não escolheu um veterano, mas sim seu colega de banda no Black Country Communion. Glenn Hughes disse que, na opinião dele, Joe Bonamassa é o maior guitarrista de blues rock vivo hoje. Ele reconhece que Eric Clapton, na juventude, era incrível e foi o rei do blues rock no final dos anos 60. Mas, atualmente, Hughes só consegue pensar em Joe Bonamassa como o melhor. Ele destacou que, além da habilidade técnica, o que realmente se destaca em Bonamassa é a sua personalidade. Hughes mencionou que já trabalhou com guitarristas que não eram pessoas tão legais, mas que Joe é genuinamente um homem bom e gentil. Falando do Black Country Communion, a banda recentemente lançou seu 5º álbum de estúdio, intitulado V. Em uma resenha, Igor Miranda comentou que o álbum perdeu um pouco da dinâmica improvisacional que fazia a banda se destacar, tornando-o um pouco previsível. Todos os elementos clássicos estão lá, dos vocais impressionantes de Glenn Hughes,
a guitarra poderosa de Joe Bonamassa, os teclados de Derek Sherinian e a bateria de Jason Bonham, cheia de referências ao seu pai, John Bonham. O álbum tem de tudo, desde faixas de hard rock até composições com forte influência de blues e solos de tirar o fôlego. No entanto, a crítica é que faltou a química de outros tempos, parecendo que cada um fez sua parte separadamente. Apesar da qualidade das músicas, V não teve um desempenho tão bom nas paradas. Alcançou apenas o 58º lugar no Reino Unido, o pior desempenho de um álbum do grupo até agora. Na Alemanha, foi um pouco melhor, atingindo a 11ª posição. Mesmo assim, a banda continua sendo uma força no cenário do rock, e a parceria entre Glenn Hughes e Joe Bonamassa é um dos pontos altos da música atual. O Heart apresentou uma versão de Stairway to Heaven que emocionou Robert Plant, levando-o às lágrimas. Durante a cerimônia do Prêmio Kennedy em 2012, Ann e Nancy Wilson executaram o clássico acompanhadas de Jason Bonham, filho do lendário baterista John Bonham. No entanto, Pat Townshend, do The Who, teve uma visão bem diferente. Em uma entrevista ao NME, ele criticou duramente a releitura das irmãs Wilson, sugerindo que o choro de Plant não era de emoção ou alegria, mas sim de tristeza pelo que ele chamou de assassinato da música. Townshend, ao falar sobre suas próprias performances, explicou que não tem muitas preocupações em relação a elas. Ele comentou que, embora seja bom no que faz, não recebe a mesma atenção que outros artistas. Isso o levou a refletir sobre a reação de Plant na cerimônia do Kennedy Awards, afirmando que ver o vocalista chorando durante a execução do cover o fez perceber o quanto Plant ama seu trabalho e sua música. Em 2012, os membros remanescentes do Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, receberam o Prêmio Kennedy, uma das maiores honrarias concedidas a artistas pelos Estados Unidos. A cerimônia, que contou com a presença do presidente Barack Obama, foi realizada no Kennedy Center, em Washington, e além do Zeppelin, homenageou outros grandes nomes como Buddy Guy, David Letterman, Dustin Hoffman e Natalia Makarova. A versão de Stairway to Heaven apresentada por Ann e Nancy Wilson, junto de Jason Bonham, foi acompanhada por uma banda da casa, o coral Joyce Gary Youth, uma sessão de cordas e backing vocals adicionais. A performance tocante fez com que Plant fosse às lágrimas. Ann Wilson atribuiu parte da emoção de Plant à presença de Jason Bonham, lembrando que ele provavelmente era uma criança correndo pelos ensaios quando a música foi composta. Em outra entrevista, Nancy Wilson revelou que Plant e Page disseram a ela após o cover. Plant mencionou que aprendeu a odiar a música porque muitos a assassinam, mas elogiou a versão delas. Page também a parabenizou pela execução, o que quase a fez desmaiar de emoção. Apesar da crítica de Townshend, o Heart já demonstrou grande apreço pela obra do The Who. Em 2021, Ann Wilson elegeu Quadrophenia de 1973 como um dos 5 álbuns mais importantes de sua vida. Ela comentou que ama o álbum porque sente que é o The Who em sua melhor forma, com mais profundidade e beleza do que Tommy de 1969. Para ela, Quadrophenia é icônico, mostrando uma banda no auge de seu desenvolvimento, com músicas como Love, Rain Oer Me The Real Me destacando-se pelo seu poder e poesia. Nos últimos anos, Axl Rose tem recebido várias críticas por sua voz. O próprio vocalista do Guns N' Roses já admitiu problemas em seu desempenho vocal e, após o show no Rock in Rio 2022, até pediu desculpas ao público. Mas Tracy Guns, guitarrista do L.A. Guns e ex-colega de banda de Axl, tem uma visão diferente. Para ele, Axl só melhora com o tempo. Tracy Guns, que fez parte do Guns N' Roses por alguns meses em 1985, descreveu Axl como incrível. Ele destacou que Axl, agora com 62 anos, já não é mais tão jovem, o que pode justificar certos deslizes, mas ressaltou que, mesmo assim, Axl continua impressionante. Durante uma participação no podcast Shout It Out Loudcast, Tracy comentou que é interessante ver como Axl evoluiu ao longo dos anos, mais de 30 anos desde que eles estiveram na mesma banda. Apesar das críticas, ele acredita que Axl é uma figura impressionante e versátil, capaz de adaptar sua performance a diferentes estilos musicais. Para Tracy, a versatilidade de Axl é uma peça-chave para o sucesso de uma banda. Ele comparou o Guns N' Roses a uma grande banda de rock clássico, semelhante ao Aerosmith, mas com Axl no vocal. Tracy acredita que o vocalista é o elemento que vende a banda e que, sem um frontman forte, mesmo a melhor banda do mundo não tem valor. Após o Rock in Rio 2022, o professor de canto Márcio Guerra analisou a voz de Axl Rose e apontou que os problemas no palco não foram apenas uma má noite. Ele destacou que, enquanto os graves de Axl permanecem quase intactos, os agudos, especialmente o drive, aquele rasgado característico, foram prejudicados a longo prazo. A técnica que marcou a carreira de Axl acabou danificando sua voz de forma irreparável. Márcio mencionou que Axl ainda tem o vibrato e a memória do que fazia no auge, mas sua voz já não corresponde mais da mesma maneira. O professor também citou uma cirurgia que Axl teria feito, embora sem detalhes confirmados pela banda. A cirurgia teria alisado as pregas vocais de Axl, o que afetou sua capacidade de cantar com o mesmo drive de antes. Além disso, fatores como a idade e o próprio Axl admitindo que não estava bem naquela noite foram considerados. De maneira geral, Márcio mostrou que, apesar de tudo, Axl ainda tem momentos de boa performance, mesmo que esteja longe de seu auge vocal. Tracy Guns continua acreditando no talento e na evolução de Axl Rose, defendendo que o vocalista do Guns N' Roses, apesar das críticas, ainda é uma figura incrível no mundo do rock.
O visual do Kiss é tão icônico quanto sua música. Desde o início, cada membro da banda adotou uma maquiagem única, feita por eles mesmos antes dos shows. Isso durou a maior parte dos 50 anos de carreira, com uma pausa entre 1983 e 1996, quando se apresentaram sem maquiagem, e, de acordo com Gene Simons, sua maquiagem era a mais trabalhosa de todas. Gene Simons, o vocalista e baixista, explicou em uma participação no podcast Wild Ride que sua maquiagem levava pelo menos 2 horas para ser concluída. Ele detalhou o processo, que envolvia várias camadas e reaplicações. Primeiro, ele aplicava uma camada branca em todo o rosto, seguida pelo contorno. Depois, removia o branco de dentro dos contornos, aplicava pó e usava uma esponja molhada para preencher as áreas pretas. Esse processo de aplicar e reaplicar era demorado, mas necessário para alcançar o resultado desejado. Em contraste, a maquiagem de Paul Stanley, o vocalista e guitarrista, era mais simples. Segundo Simons, Paul tinha apenas uma estrela em seu rosto, o que tornava o processo mais rápido. Originalmente, a ideia era ter 2 estrelas, mas Paul optou por uma só, temendo não conseguir deixá-las iguais e admitindo ser preguiçoso. Além disso, ele usava um batom vermelho no tom que sua mãe usava, um detalhe interessante sobre sua escolha de maquiagem. Tommy Thayer, que se juntou oficialmente ao Kiss em 2002, também falou sobre o tempo necessário para fazer sua maquiagem. Em uma conversa no podcast Angin P. Bangin em 2021, ele mencionou que, apesar de estar acostumado a fazer a maquiagem do Kiss desde os 12 anos, ainda levava cerca de 1 hora para concluir o processo. Ele destacou que todo o ritual de maquiagem era um momento importante para a conexão entre os membros da banda. Eles aplicavam a maquiagem juntos, enquanto ouviam música, criando uma atmosfera de camaradagem. Atualmente, o Kiss anunciou que, após seu último show em 2 de dezembro, a banda continuará através de avatares. Essas representações virtuais dos membros do Kiss foram criadas pela Industrial Light Magic e financiadas pela Pophouse Entertainment. Para criar as versões digitais, os músicos usaram trajes de captura de movimento, com o objetivo de retratar seus trejeitos ao máximo. O primeiro show com os avatares está previsto para 2027. Além disso, o Kiss continuará com outras iniciativas, como o museu em Las Vegas e o cruzeiro Kiss Cruise. A cinebiografia Shout It Out Loud, em parceria com a Netflix, está em produção e deve ser lançada em 2024. Dirigida por Joaquim Rinning e com roteiro de Olé Sanders, o filme contará a história dos primeiros anos do Kiss até o sucesso do álbum Alive em 1975. Gene Simons e os outros membros do Kiss sempre valorizaram o visual tanto quanto a música, e essa dedicação à estética continua a influenciar a forma como a banda é percebida e celebrada até hoje. E aí, pessoal, essas foram algumas das histórias mais interessantes do mundo do rock que encontramos hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo compartilhando o que achou dessas curiosidades. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fica ligado que tem muito mais rock and roll vindo por aí. Até a próxima! Notícias do rock, é com